Bom dia, gente! Bom dia! Bom estar aqui de novo. Tava com saudade. A gente estava fazendo uma tarefa da Comece aí nos domingos de manhã, então a gente não estava podendo estar aqui junto com vocês. Mas nós voltamos para poder conversar um pouco sobre Jesus, né? Então é uma das coisas que a gente sempre gosta de conversar e falar. E hoje nós temos um tema bem interessante, que é Jesus, médico dos médicos. Então, no capítulo 9 de Mateus, versículo 12 ali, ele fala que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. A história toda dessa parte ali é muito interessante, que ele está sentado na mesa, entram publicanos e pessoas que não acreditam na religião deles, né, sentam para comer com eles e com os discípulos. E Jesus vira para eles, e aí os fariseus questionam, e Jesus responde: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então, ele veio trazer essa ideia para a gente de que ele veio tratar como um médico aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados. E aí, quando traz para a gente a ideia de que ele é o médico dos médicos, ele faz a gente pensar sobre o que é saúde. E aí, para vocês, o que é saúde? Quem ainda nunca teve num estudo que eu faço, a gente procura aqui entrar em contato e dividir um pouco dos nossos entendimentos sobre a vida. Cada espírito que é único, cada pessoa que tem um olhar diferente sobre a vida, e conversando, falando sobre o que a gente compreende, a gente chega num consenso, consegue entender melhor a vida. Então, as perguntas são para serem respondidas, não são retóricas, não. E aí, para vocês, o que é saúde? A ausência da doença. A ausência da doença. Muito bom. Mas o quê? Quem tem outro ponto de vista? Bem-estar? Bem-estar. É o bem-estar. Equilíbrio do corpo. E da mente. Equilíbrio do corpo e da mente? Já ia perguntar, então, se o corpo está bem, todo mundo saudável, assim, a mente está ruim, a gente consegue produzir alguma coisa? Equilíbrio do corpo e da mente. E da alma também. E da alma também. Aí já emenda tudo de uma vez. Então, a gente pega a saúde como essa ideia de harmonia, certo? Porque a gente pode muito bem observar, vou dar um exemplo interessante para a gente poder entender como funciona essa harmonia. Uma pessoa que nasce com algum tipo de deficiência física, ela é doente? Não. Por quê? Se era para o corpo estar inteiro, se era para o corpo ser completamente funcional. Uma pessoa que não consegue movimentar, ela não é considerada doente por quê? É uma condição do corpo. É uma condição do corpo. Nessa condição do corpo, ela tem saúde? Pode ter. Mas o corpo não está funcionando. Nós acabamos de conversar sobre a saúde ser o bem-estar do corpo, de ser a perfeita harmonia. A pessoa convive bem com a falta. A pessoa convive bem com a falta. Legal. É uma ideia que a gente traz, né? Então, eu trouxe só para a gente observar no físico, algo que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Porque uma pessoa que não tem algum movimento, alguma deficiência física, para a gente poder compreender, ela tem saúde sim, porque ela se harmoniza com o sistema, com o ambiente, com a vida. Uma definição de saúde é o bem-estar do ser com o ambiente em que ele vive. E aí, aqui a gente pode colocar o ambiente com a casa, a gente pode colocar um ambiente com o mundo inteiro, mas agora a gente vai tentar entender um outro ambiente, um ambiente que a gente encontra na eternidade, no plano espiritual, que é o ambiente divino, que é a criação divina, que é onde a gente tem que estar saudável. E para a gente poder estar saudável, a gente precisa entender um pouco do que Jesus veio falar para a gente, sobre ele ter vindo para os doentes e não para os sãos. Por que Jesus é o médico dos médicos na nossa observação? Porque ele trata coisas da vida eterna e não somente da vida material. Então, quando a gente tem alguma doença física, a gente vai ao médico, o que o médico faz? Receita, remédio. Só receita. Ele receita. Mas como é que ele receita esse remédio? Não, ele conversa. Ele conversa, Vai entender o que ela está passando. compreende o que ela está passando. E aí sim, Ele tem condições de tratar de acordo com o que ele precisa. aí ele vai tratar de acordo com o que aquela pessoa precisa. Interessante. Ele vai passar o tratamento para a doença. Para a doença. Tipo, Sim, ele vai passar um tratamento específico para a doença que ele entendeu que você tem. Mas, por exemplo, eu vou num ortopedista, eu tô com problema de garganta, vai dar certo? não. Por quê? Ele não é médico? Não é a especialidade dele. Não é a especialidade dele. Mas existem médicos gerais, né? Aqueles que conseguem abranger mais coisas durante mais ações iniciais ali. Existem especialistas e a gente tem toda essa compreensão.
Então, quando a gente vai encontrar em Jesus e entender que ele é um médico, ele fala que ele veio para os doentes, não para os sãos, que doença que ele veio tratar? Da alma. Da alma? Da alma. É uma doença que só ele poderia trazer algum avanço, certo? Só ele poderia promover alguma melhora. Então, a gente vê ele tratando o corpo das pessoas também. A gente vê ele curando cegos, leprosos, coxos. A gente vê uma mulher que sofre de hemorragia interna ali sendo curada por ele, por conta da condição dela. E ele também curou o físico, mas ele não veio para curar o físico? Por que ele veio para curar a alma e assim proporcionou melhora física? Porque quando a alma está bem, o corpo fica bem. Quando a alma está bem, o corpo fica bem? Aí eu tenho uma pergunta muito legal. Essa conversa que eu gosto, porque a gente começa a pensar sobre o alinhamento alma-corpo e a compreensão que a gente tem. Tem um fato curioso, muito interessante, que é uma conversa que o Chico Xavier tem com o Dr. Fritz. Dr. Fritz é um espírito que atende, utiliza a mediunidade de cura, auxilia nos tratamentos físicos, faz com que as pessoas possam melhorar. Mas o objetivo dele, obviamente, não é só o tratamento físico. E aí ele vira pro Chico e fala assim, e essa catarata aí? Vamos tratar essa catarata, Chico? Ele olha para ele e fala assim, não precisa não, Fritz. Essa daqui eu já acostumei. Se tirar ela, pode vir outra que eu não tenho controle, não tenho condições. Então, nessa percepção do que é que a gente consegue estar em harmonia com o resto, é que a gente vai conversar sobre Jesus trazer essa melhoria. Então, todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas continuaram curadas? Pouquíssimas. Algumas não. Tem até a passagem lá dos leprosos que chegam, ele fala, olha, vou fazer as curas e depois das curas vocês fiquem aí para poder ter uma palavra, a gente poder falar sobre a Boa Nova, sobre a Boa Nova, né? E aí, entra um tanto de leproso, vai lá, recebe a cura e sai. Ficam. Todos os outros não conseguem manter os benefícios do corpo e adoecem novamente. Esse um que ficou, consegue permanecer. Então, tem uma diferença aí que a gente vê entre algumas pessoas que encontraram com Cristo e algumas outras que não e obtiveram a cura do corpo. Mas eu tenho uma coisa, para todas as pessoas que foram curadas pelo Cristo, todas elas morreram. Todas, sem distinção. Então, o que ele estava fazendo naquele momento? Aí a gente tenta entender sobre o que é a sobrevivência e para que o Cristo veio. Ele veio para poder curar a gente das nossas dificuldades da alma. Porque essa vida ela é passageira. Independente do que a gente fizer, independente do que a gente viver, se a gente viveu saudável todos os 100 anos que a gente precisava viver, desencarnou. Se a gente não viver saudável, a gente vai desencarnar, talvez mais cedo do que a gente pretendia viver, e assim continua. Mas o que proporciona essas dores físicas e essas dores da alma? É a gente. É a nossa forma de lidar. As dores físicas, as coisas que se manifestam no nosso corpo, elas são como a febre. Eu gosto de usar essa visualização. Porque você sabe o que é a febre? É uma reação do corpo de defesa. É uma reação do corpo de defesa. Mas para que ela vem? Por que ela acontece? Tem algo mal, algo errado. Tem alguma coisa errada. Então, ela vem para poder mostrar para a gente. Ele veio para poder mostrar para a gente que. Veio mostrar para a gente que o corpo está sofrendo algum ataque. Tem alguma coisa que precisa ser tratado, precisa ser ajustado. Então, a febre, ela não é o mal em si. E às vezes a gente quer tratar a febre e esquece de investigar o que tem no resto do corpo. Inclusive, na homeopatia, a indicação é deixar a febre Acontecer. Na homeopatia. Inclusive, Até um certo ponto. não, tem um limite, né? Porque senão pode dar convulsão. Mas se ela não atingir o limite da convulsão, você tem que deixar. É uma defesa. É uma Porque, defesa. Inclusive, ainda na abordagem da homeopatia, você não deve ficar muito combatendo o sintoma, não. Tem que deixar ele acontecer, porque a doença é o expurgo da morbidez. Expurgo da morbidez. Ou seja, é um lutando contra o outro ali. Eu que fico aqui no meu corpo, você que vai fora. É isso aí. Entendeu? Sim. É uma. Entendeu?
é uma... Eu quero que você vá embora. A gente quer que ele vá embora, mas às vezes a gente vai precisar de um auxílio externo mesmo. Não tem jeito. Da mesma forma como hoje a gente tem as doenças psicológicas que a gente precisa ir num psicólogo, num psiquiatra, receber medicamento para poder lidar que aquela doença nos tomou de tal forma a comprometer o nosso corpo, que a gente precisa aliviar a parte do corpo para a mente poder ter uma tranquilidade, conseguir tentar trabalhar ali, tentar ajustar até que não precise mais. Então, é que nem a gente. A gente também, no corpo físico, a gente está acostumado a ir tomar antibiótico durante um tempo, mas parar com antibiótico assim que a gente terminou os dias de necessidade. Então, as dificuldades do corpo, elas vêm acompanhadas, elas vêm com um sintoma do nosso espírito, da nossa capacidade de lidar com a vida, da nossa observação sobre o mundo, como a gente tem andado, como a gente tem tratado, e a gente consegue fazer essa correlação na cura de Jesus com algumas doenças e como a gente tem andado como espírito no mundo. Então, quando ele vai tratar a cegueira, a gente vê ele falando, pedindo pro cego acompanhar ele enquanto eles caminhavam, ele conversa. Eu acho que é o cego de Betsaida, vou tentar lembrar de cabeça, é difícil. Mas ele está andando e conversando e o cego começa a ver e enxerga. Em certo ponto o cego volta a enxergar e agradece a cura. Mas ali ele vai ensinando pra gente que às vezes a nossa indiferença quanto às coisas que acontecem ao nosso redor, a indiferença quanto ao outro, a cegueira que a gente carrega no nosso espírito para com as pessoas, que a gente promove essa indiferença, eu quero ficar no meu canto, eu quero ficar fechado no que eu preciso ficar fechado ali, eu quero continuar no meu conforto, eu não quero ver que há pessoas chorando e sofrendo no mundo, eu não quero ver que quem está dentro de casa está sofrendo. Me deixa quieto aqui. Me deixa com o meu fone de ouvido, na frente do meu computador, fazendo o que eu preciso fazer, trabalhando, estudando, mas eu não quero saber por que meu pai e minha mãe estão chorando. Eu não quero saber por que meu irmão está sofrendo. Eu quero me manter indiferente à dor do mundo. E aí, isso é uma doença. É uma dificuldade que a gente tem de conseguir lidar com a vida. É uma dificuldade que a gente tem de observar a dor do outro e se sentir impotente diante daquilo. Muitas vezes. Muitas vezes a gente sabe, a gente não vai conseguir fazer nada em relação àquilo. Mas, se aquela pessoa precisar de alguém, se disponibilizar a receber uma ajuda, quem vai estar ali para poder estender a mão para dar essa ajuda? Então, ele veio para os doentes, não para os sãos. Então, a primeira coisa que um médico vai fazer para poder descobrir a doença é diagnosticar. Ele vai observar quais são os sintomas que a gente traz no nosso espírito. Jesus é dessa forma. Ele vai observar quais são os sintomas que a gente vai trazer no nosso espírito para poder nos indicar. E como é que a gente consegue diagnosticar isso na gente? E aí, algum palpite? Como é que a gente consegue observar isso na gente? Comportamento. Comportamento. Sentimento de paz. Sentimento de paz? Quando você está no caminho certo, te dá uma paz. Às vezes te dá paz. Mas ainda tem um ponto. Às vezes você está ignorante ao que está acontecendo e sente paz. Você ainda não identificou. É a mesma coisa que a gente tem, às vezes, de não querer ir no médico para saber que não tem nada. Certo? Então, eu permaneço com aquela ignorância, permaneço indiferente ao que está acontecendo comigo, mas a doença continua ali. Mas é buscar a causa e sair da zona de conforto. Buscar a causa e sair da zona de conforto. Então, a gente não quer ir no médico para não descobrir que a gente está doente. Isso significa que a gente não vai estar com a doença? Não. A gente vai estar com a doença, a gente precisa sair, a gente precisa ir lá, descobrir, entender, tratar e voltar à ficar são. Então, é uma perspectiva que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Às vezes a gente está muito em paz em casa, sofrendo um sintoma, sofrendo a mesma coisa sempre. Com esse sofrimento eu estou acostumado, então deixa ele comigo, deixa eu permanecer nele. Mas compreender como entrar em harmonia com esse sofrimento e depois saber que é necessário tratar, é necessário que a gente se mude, que a gente possa crescer, que a gente possa melhorar aquele sintoma, para a gente poder lidar melhor com a vida. Isso, às vezes, vai ser necessário, mas às vezes eu vou falar assim, não, aguenta aí que por enquanto eu estou caminhando em outro sentido. Tem outra coisa aqui mais grave, mais difícil, que eu estou lidando com ela. Então, há momentos e momentos. Mas todos eles, Deus vai dar a oportunidade da gente poder aprender e lidar com aquilo. Então, a gente trouxe a ideia ali do cego que acompanhava Jesus
E a gente trouxe a ideia da nossa cegueira espiritual. Essa nossa incapacidade de enxergar o próximo. Da nossa incapacidade de conseguir lidar com o sentimento do outro. De observar. Uma das coisas que mais acontece quando a gente entra em contato com o sofrimento do outro é a gente começar a medir o nosso. Que às vezes a dor do outro é muito maior que a minha. Eu acho, né? Eu tenho essa comparação. Eu faço a comparação. Pô, minha mãe passa por tanta coisa, com tanta boa vontade, e ela sofre muito mais do que eu. Eu começo a ponderar, falar, tá, eu não sofro tanto. Então, se ela consegue lidar com tanta coragem, com tanta vontade, eu consigo ver que o meu que é menor, então eu consigo lidar com ele. E aí o diagnóstico vem da parte da humildade, dessa percepção que a gente tem de como a gente está. E aí o Emmanuel traz numa lição, o livro Justiça Divina, capítulo 34. Eu gosto muito dessa reflexão. Para onde iremos depois da morte, né? Que é a ideia da lição. Ele fala assim, ó, você quer saber quem você é? Observe o que você pensa longe das outras pessoas. Aí traz para você uma perspectiva, né? Porque junto das outras pessoas, a gente vai ter ali um movimento de observar o outro, saber o que ele está gostando, o que ele não está gostando, o que eu estou gostando, o que eu não estou gostando, e eu mudo meu pensamento com as pessoas ali. É a gente no centro espírita, né? As pessoas aqui estão voltadas para uma coisa boa, uma coisa mais positiva, voltadas para o bem, e meu pensamento tende a caminhar no bem. Tende a caminhar em uma proposta mais elevada, porque é influência do local. Mas aí, quando a gente está no nosso quarto, quieto, fazendo as coisas que a gente gosta, quietinho lá, de boa, o que é o que eu estou pensando? Quais são as imagens que surgem? Onde eu me conecto? Qual a minha associação mental? É uma parte da gente poder entrar nesse diagnóstico, observar o que eu penso. E aí ele fala assim, se você quer saber o que... Aí a primeira fala se você quer saber quem você é, observe o que você pensa quando está sozinho. Se quer saber para onde você vai, depois da morte, observe o que faz com você quando está sozinho. Então é o que faz. Como é que você tem se tratado sozinho? Será que com parcimônia demais? Será com exigência demais? Então, as coisas que te movimentam o pensamento e o seu coração é onde geralmente vai estar o seu coração. Se o seu coração está num lugar difícil, complicado, duro, depois de desencarnar, você vai para esse lugar difícil, complicado, duro. Não significa que você não vai ter oportunidade de mudar isso. Você vai poder mudar. Tem várias vidas. É um movimento natural. Então, quando Jesus vem para trazer essa ideia de que ele veio para aqueles que estão doentes, não sãos, ele fala isso para fariseus. Significa que os fariseus estavam sãos? É a pergunta, né? Porque ele acabou de falar, a galera está toda julgando aqueles que... Porque naquela época, você conviver com pessoas, a ideia dos fariseus era, vou me distanciar de toda a iniquidade e impureza do mundo. Inclusive isso se reflete na alimentação da carne de porco, né? Que é a ideia de, não vou me alimentar de um animal sujo. É a mesma ideia, como se aquela impureza passasse da carne, passasse para o corpo e assim continuasse. Então, qual que era a proposta do Cristo? Ele falou, olha, não vim para os sãos, vim para os doentes. Vim para aqueles que estão sofrendo. Mas isso significa que os fariseus não estavam sofrendo? Significa que os fariseus eram puros e sãos? Para eles achavam que sim. Para eles achavam que sim. Mas aí é uma fala de Jesus que eles não conseguem reconhecer. Captar. Porque ele também estava falando, eu vim para vocês também. Mas você perceber a impureza daqueles que estão sofrendo no mundo, que estão na beira da sociedade, é mais fácil. É muito difícil você perceber quando você se acha muito melhor que todo mundo. Quando você está acima dos outros. Quando você acha que já tinha tudo o que tinha para aprender. Então, se você soubesse tudo que você precisava aprender, você era Deus. Não estava aqui, não estava movimentando. E aí, é nessas faltas que a gente vai aprender com Jesus. É nessas faltas que a gente vai perceber que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Muita coisa para poder entender. E aí, nas duas falas do Emmanuel, e agora a gente vai trazer um conceito mais fechado, para a gente poder começar a entender o que tem nos adoecido, qual é a nossa principal dor. A gente tem que ser humilde e começar a medir o nosso tamanho na criação.
E a humildade não é se sentir abaixo nem acima do que a gente vive. É sentir no local. Então, mas como é que eu sei o meu local se eu não consigo medir? E aí é legal porque nós temos uma ferramenta muito útil, muito simples e fácil, que faz a gente entrar em humildade de uma forma mais rápida. Chama oração. Quando a gente faz a prece, a gente reconhece que Deus é maior que a gente. Quando a gente faz a prece, a gente reconhece os sofrimentos que temos passado. Quando a gente faz a prece, a gente reconhece as coisas boas que nós mesmos tivemos, que nós mesmos produzimos, que nós mesmos recebemos. Então, a prece, ela é essa conexão que nos ajuda a diagnosticar um pouco melhor quais são as nossas dificuldades. Porque Deus, onipotente, onipresente, ele não precisa saber da sua boca ou do seu pensamento o que você precisa. Ele sabe. Então a prece não é para ele. O principal movimento da prece não é para ele. Ele não vai deixar de ser Deus, ele não vai deixar de saber se você não falar com ele. Ele sabe. Mas aí é um exercício de reconhecimento. É igual você chegar no doutor e falar, doutor, o meu braço está doendo aqui, ó. Doutor, ou ao invés disso, você chegar lá, doutor, estou sentindo uma dor no braço. Onde está doendo? Ele vai, a primeira coisa que ele vai te perguntar, onde está doendo? Então tá, vou analisar, vamos observar e vamos tratar. Da mesma forma é com Jesus. Você pode abrir o Evangelho, você pode escutar sobre ele, você pode ler milhares de livros. Mas se você não for objetivo com aquilo que você deveria tratar, você vai demorar muito mais tentando descobrir onde está a dor. Obviamente, temos várias dores, temos várias doenças, mas o princípio é que a gente reconhecendo onde dói, a gente consiga ir especificamente. Não tenho paciência. Vou especificamente, olha, o que diz o Evangelho sobre paciência. Vou lá, descubro, entendo, falo, olha, tá. Então é na paciência que eu tenho a minha vida. Tem uma passagem que fala exatamente sobre isso. Então, é na capacidade que a gente tem de experimentar, esperar, observar, executar uma ação diferente, é que a gente vai ter a possibilidade de agir diferente. Então, esse convite que Jesus faz quando ele conversa com os fariseus é falando assim, olha, se vocês soubessem que estão doentes, deveriam prestar atenção no médico que veio auxiliar. Porque, obviamente, tem um médico que vai na casa de alguém, se tiver todo mundo doente, ele vai tratar todo mundo, ele vai buscar tratar todo mundo. Mas aí, pensando um pouco em Jesus como médico dos médicos, ele era considerado médico dos médicos porque ele veio tratar algo além do corpo. Esse além do corpo é a gente, espírito. O corpo é apenas vestimenta. É como se eu tivesse muito preocupado com a minha blusa, que rasgou aqui, ó. Eu vou precisar ir na costureira costurar. Então, ele não veio tratar a blusa. Ele veio tratar o dono da blusa. Mas, a blusa reflete o dono da blusa. Assim como uma casa reflete o morador dela. Então, quando a gente observa no nosso corpo algumas dificuldades, algumas limitações e dores, significa que há algo além da parte material que está na gente. Ah, mas Jorge, é uma gripe, estou gripado. Tem alguma coisa a ver essa doença da gripe com o meu espírito? Tem. De alguma forma você descuidou. Você não observou algum ponto? Você pegou essa gripe? Você não teve o cuidado de lavar a mão? A medicina psicossomática já tem vasta literatura sobre isso. E o livro mais famoso, vamos dizer assim, é da Louise Hay, que chama Cure Seu Corpo. Cure Seu Corpo. Esse livro, eu não conheço, não. Ele tem uma forma bem didática de colocar qual é o sintoma físico, qual é o padrão que gerou esse específico e qual essa aqui é a melhor parte, a remissão disso para você não alimentar mais aquele sintoma. Como você se redime, como você acerta, se alinha para o seu corpo não adoecer mais. E olha que isso nem tem nada de religião, né? Interessante. Depois eu vou procurar. É muito legal, chama Cure Seu Corpo. Cure Seu Corpo. E ali Louise tem Hay. todos os sintomas, inclusive os problemas de coluna, vai por lugar da coluna. L4, L5, cada sei. um especificamente, a dor de garganta que você falou, a dor de cabeça. São sintomas de algo que está acontecendo na gente. Então, mas esses sintomas também são carregados de algo que tem no espírito. Ah, mas toda doença
algo que tem no espírito? Não posso afirmar. Não tem como falar que toda doença. Mas algumas são, com certeza. Uma forma de observar isso é que se a gente tivesse o espírito, a gente fosse um espírito puro, a gente não precisava encarnar. Então doença não ia atingir a gente. Porque no livro dos espíritos tem isso. O livro dos espíritos fala assim, a lei de destruição funciona só para a matéria. Só para a matéria. Então quanto mais espiritualizado, melhor a gente for, como o bem, fazer o bem, estar na lei de Deus, mais distante da destruição a gente vai estar. Às vezes a gente vai estar como auxiliador ali, vai poder construir planeta, destruir planeta, e assim vai. Mas a gente vai entender o ciclo daquilo, como funcionam aquelas coisas. Mas voltando ao exemplo de Jesus, por que muitos daqueles que foram curados não permaneceram com a cura? Eles não permaneceram porque não sustentaram, Jesus tratou, é como se eu tivesse tratado a febre e não fosse a fundo buscar qual é o elemento da febre. A febre vai voltar depois que eu tomei um antitérmico. Se eu não tratar a doença, ela vai voltar. Não tem jeito. É assim que funciona o nosso corpo. E aí, muitos desses que não permanecem sãos depois do tratamento do corpo, é porque voltaram à mesma vida, voltaram aos mesmos costumes. É a mesma coisa que um médico que pega você e fala assim, olha, se você continuar bebendo, você vai desencarnar daqui a 3 anos. Seu corpo está falando, já deu sinais todos. Esse é o problema. Você vai e volta a beber. O que você está fazendo? Abreviando sua vida. Por quê? Já foi informado, você vai continuar tendo o que você estava tendo, você vai continuar tendo os problemas que você teve. Se você não tratar, se você não cuidar, não adianta. E aí, pensando um pouco no espírito, se a gente não tratar as coisas que tornam a gente enfermos espirituais, o orgulho, o egoísmo, a indiferença, a impaciência, a gente pode ir citando aí vários vícios que a gente tem. Mas quando a gente não trata isso, é capaz que a gente se perca e perca a saúde do corpo por essas coisas. Por orgulho eu não sigo por orgulho e achar que eu sei o que é melhor para o meu corpo, eu não sigo as indicações do médico. Por orgulho de não querer diminuir o prazer na minha parte de alimentação, eu continuo sofrendo com as dores do corpo. Então, pelo egoísmo de achar que eu sei cuidar das coisas, ninguém mais sabe, eu não observo o que os outros têm a contribuir para a minha melhora, para o meu melhoramento. Isso é uma coisa que eu escutei essa semana, acho que é bem adequada essa fala, não existe doença, existe doente. Não existe doença, existe doente. É uma fala muito interessante, né? Porque Porque aquilo está na pessoa. Porque aquilo está na Você pessoa. pega a doença aqui, a doença está aqui. Você não trata aqui, Obviamente, aí é que a parte interessante da doença do corpo, que às vezes, a doença do corpo vem para expurgar o espírito. Ela vem para tratar algo que o meu espírito precisa ser tratado. Então, a ferramenta de Deus é falar assim, olha, você precisa passar por essa dificuldade física. Lá no início eu peguei o deficiente físico. Ele pode ter vindo para poder aprender alguma coisa com aquilo. Igual quem sofre uma doença grave pode vir para poder aprender alguma coisa com aquilo. Às vezes, um resfriado vai fazer eu repensar no ritmo que eu estou levando a parte de trabalho. Às vezes estou trabalhando muito, aí de repente eu pego um resfriado, baixa a minha imunidade, aí eu fico de cama um tempo, meu trabalho desanda, começa a dar muito problema. Eu falo, precisava de ajuda de alguém, precisava organizar direito, eu preciso cuidar mais do meu corpo. Então, vou dar um jeito de organizar para que meu trabalho consiga cumprir a quantidade de trabalho que eu preciso fazer. Porque senão eu vou morrer rápido. E a gente trabalha, né, para poder a gente viver. A gente continua executando a vida para poder sobreviver. E aí, quando Jesus vem, ele vem trazendo a ideia que ele veio para outra sobrevivência. Então, o reflexo da doença vai vir para o corpo, às vezes, para poder tratar a gente. Para poder fazer com que a gente observe com mais cuidado o que é que eu preciso. A dor, ela não vem à toa. A dor, a experiência que a gente precisa passar pela dor, ela não vem de forma arbitrária. Por quê? No mesmo capítulo lá, Mateus 9, versículo 12, no versículo 14, ele fala assim, se vocês entendessem misericórdia quero, sacrifício não, seria melhor. Então ele fala para os fariseus.
Então, esse misericórdia que é o sacrifício não, o que pode significar para a gente, pode trazer como percepção. Deus não quer que a gente sofra. Ele não quer a gente sofrendo. Ele quer a gente bem, ele quer a gente saudável. Mas por que então que ele traz o sofrimento? Porque ele precisa movimentar o nosso coração. Ele precisa entender, ele precisa trazer algo para que a gente possa se tornar são. E às vezes, a gente vê nas medicinas anteriores, né, que a gente vai observar, que às vezes na medicina anterior tinha as sanguessugas lá para poder fazer sangria, tinha um tanto de coisa que parecia que é um mal, tem um remédio amargo que a gente toma, tem várias outras coisas que parecem desagradáveis que é para poder fazer a gente ficar são. E assim também é as doenças. O próprio exercício físico, né? Próprio exercício físico. Próprio exercício físico. Você vai ter que se dispor lá e depois vai ficar doendo ainda. Vai ficar doendo. Mas qual que é o princípio ali? Meu corpo precisa entender que ele precisa de movimento. Não dá para ficar parado. Eu preciso ter a efetividade de utilizar ele da melhor forma possível. Então, às vezes eu vou precisar brincar com meu neto, com meu sobrinho. E aí o menino vai exigir correr atrás dele, estar junto dele ali. E são momentos em que eu não quero perder. Eu quero estar junto, eu quero estar fazendo. Então, acho que aquela conexão, aquele movimento vai ser mais positivo e vai ser melhor para mim se eu não sair de lá doendo, né? Então, às vezes eu preciso sério, às vezes eu preciso executar um trabalho que é mais exaustivo, eu vou precisar estar com o corpo bem, igual a gente vai precisar executar trabalhos espirituais de grande necessidade do nosso amor. Se a gente não exercitar o nosso amor, a gente não tiver sanado quanto o orgulho e o egoísmo que a gente carrega, a gente não vai conseguir executar o que precisa executar. Imagina você ter que... A sua tarefa é ir para um mundo novo, servir de guia e modelo, sabendo que você poderá ser crucificado, sabendo que você poderá ser imolado, sofrer todas as dores e sofrimentos possíveis naquele mundo, para poder exemplificar que dá para passar por aquilo. Imagina se você não tiver toda a sanidade ali do seu espírito. Difícil, né? Você passar com isso sem amor é meio complicado, né? Então vem quem tem possibilidade. Deus não dá circunstância alguma, não dá fardo mais pesado que nós conseguimos suportar. Ele dá na medida. Se tem a oportunidade de você passar por aquilo, ele te entrega. E aí eu gosto da fala do capítulo Pronto Socorro, capítulo 4 do livro, que é Emmanuel falando que Deus fala através das circunstâncias pra gente. E eu acho que quem já viu sabe que eu gosto muito dessa referência, porque é uma forma da gente poder entender como Deus movimenta com a gente. É a todo momento, a todo instante. E ele não vê de fora. Ele não é um velho que está no céu olhando pra gente aqui embaixo. Ele não é alguém que vem do externo. Não, ele vem de dentro. Ele tem toda parte. Dentro da gente, ele compartilha os nossos pensamentos, nossas visões, nossos sentimentos, sabe quais são as nossas motivações e o que a gente está querendo fazer com aquilo que a gente está querendo fazer. Então, só assim ele poderia ser justo. Só dessa forma ele poderia dar todo aquilo que a gente precisa. Então, as circunstâncias que se apresentam na nossa frente são de um pai amoroso, cuidadoso, que quer que a gente aprenda. Então, ele coloca na nossa frente aquilo que a gente precisa passar. Nossa, passei por uma situação muito dura. A gente tem que lembrar que ele não fere livre-arbítrio de ninguém. Né? Então, eu sempre gosto de trazer o exemplo dos dois irmãos. Um irmão decidiu que vai bater. O pai não vai interferir. O livre-arbítrio dele. Escolheu dar um cocão num dos irmãos. E ele tem que escolher que irmão que vai tomar esse cocão. Porque, né? Aí ele fala, o Jorge é o que vai conseguir, que tem a oportunidade de perdoar o irmão dele depois que ele receber um cocão. Então, talvez o Jorge será o indicado. Aí recebe o cocão, fica ressentido, magoado com aquele irmão. Perdeu a oportunidade. Mas, Deus soube lidar com aquilo. Ele colocou na circunstância aquela pessoa que teria a possibilidade de lidar com aquilo. Então, ele está sempre junto com a gente, trazendo essas circunstâncias. Inclusive, a doença é a circunstância. E Jesus é o médico porque ele vem diagnosticar e mostrar a forma de tratamento. Olha, se você quiser não ser mais cego quanto à indiferença do próximo, auxilie o próximo. Vai lá, observa como ele tem andado. Observa as dores dos outros. E aí,
Tem uma outra que eu acho muito interessante da gente poder observar, é a mulher hemorroísa. Que ela passa doente ali, com um fluxo de sangue intenso durante muitos anos. Anos. Imagina, sangrar anos. Meio difícil, né? Ela não tinha força para quase nada. Se aproximou com dificuldade do Cristo. Tocou as vestes dele e curou. O que dá para simbolizar ali, que dá para a gente perceber, é que o nosso movimento na incompreensão do bem tira a nossa energia. Então, às vezes, eu estou perdendo energia porque eu não fui lá e perdoei o meu irmão. Mantenho aquela mágoa, aquela dor, e aquilo me tira a possibilidade de vida. Como assim possibilidade de vida? Me tira a disposição. Só penso naquilo e não consigo andar para frente. Me mantenho preso naquela culpa e naquela dívida que eu imponho ao outro e não prossigo. Então, outro simbolismo, porque quando a gente fala do sangue, é a vitalidade. Você poderia estar vivendo muito melhor. Você poderia estar vivendo com muito mais vontade se você fosse um pouco menos egoísta. É essa a perspectiva que traz pra gente, nessa percepção. Os mancos e coxos, né? É outra observação que a gente faz. É quem ele vai cura os mancos e coxos. Como a gente tem andado? A gente tem andado só por um lado, pelo outro, ou a gente tem se mantido mancando em relação ao bem? Tá, eu faço bem só se for para esse grupo de pessoas específicos aqui. Esse aqui, outro não. Rola uma tarefa, você está fazendo sopa na rua, e aí você vai atender os moradores de rua, vai levar lá a sopa, e de repente alguém de um bar sai para poder pedir sopa para você, e você fala, não, é só para os moradores de rua. Não, irmão, precisando também? Talvez aquilo seja o alimento dele e você nem sabe, do dia dele. Será que o sol escolhe para quem vai brilhar? Não, proporciona, auxilia, observa. Ah, mas aquela pessoa parece que está tirando proveito da tarefa. Qual que é o problema? Você não estava ali disposto a doar, a entregar? Você vai saber o que passa no coração do outro? Você já julgou, já pesou, já considerou culpado, condenou e colocou ele para o lado. Às vezes você não sabe. Às vezes é uma oportunidade que alguém teve de chegar, olha, eu gostei, então começou ali a falar como é que funciona o trabalho, e de repente tem um outro trabalhador. Já vi isso acontecer, inclusive. Então, contando o caso, né? A gente fazia entrega de sopa na rua, uma menina aproximou, estava com muita fome, precisava, tal. A gente deu a sopa, seguiu, dali a 2 meses ela passou para ela o endereço da fraternidade que a gente trabalhava, dali 2 meses ela aparece na porta da fraternidade no dia da tarefa para fazer a tarefa. 2 meses depois, a vida dela ficou melhor, ela conseguiu se estabilizar, ficar bem, ela agora queria fazer aquilo que ajudou ela durante um tempinho curto da vida dela ali. Então, às vezes os corações precisam só de um incentivo e de alguém que plante boa semente. Então, às vezes nosso julgamento, a oportunidade que Deus deu de conversar com aquela pessoa, trazer uma oportunidade para aquela pessoa, trazer outra perspectiva de vida. Às vezes parece meio contraditório para a gente, mas nem todo mundo enxerga as mesmas opções. Ah não, mas é óbvio, tá na cara para você, que teve uma vida diferente, teve um ambiente diferente, uma vivência diferente. É óbvio. Mas para outra pessoa que viveu em certo outro ambiente, outro tipo de vida, outras perspectivas, ela não consegue ver opções a não ser uma opção. Quando você abre outra opção, parece que a possibilidade de curar aquela doença que era incurável se torna possível. Então, são outras formas que a gente tem de auxiliar o próximo. E aí, é Jesus pra gente. Às vezes eu tô achando que aquilo que eu tenho não tem cura, não vou sobreviver, não consigo lidar, ou que eu nasci desse jeito, cresci desse jeito, não mudo, tô muito velho para mudar. Não é assim que funciona. Pensando que a gente tem uma vida eterna, que vai viver para sempre, como temos preparado os nossos músculos espirituais, né? Temos ido na academia da caridade? Temos feito a força necessária? Então, às vezes, naqueles que Jesus auxiliou, a gente consegue se enxergar. Às vezes a gente é manco de pensamento. Está tropeçando ali, não consegue observar. Acredita que é aquilo e fica cego durante um tempo.
Acredita só numa coisa e segue aquela coisa sem avaliar as outras. E aí é um convite do próprio Espiritismo. É discernir a nossa capacidade que a gente tem de olhar para as duas coisas, avaliar, ponderar. E aí, obviamente, utilizar a base. Olha, isso aqui que eu estou pensando faz coerência com o amor de Deus? Não faz. Então, descarta. Ou não, né? Ou às vezes eu falo, não faz, mas eu quero fazer assim mesmo. E faz. Então, Jesus é o médico dos médicos porque ele não vem tratar algo transitório. Os médicos tratam coisas transitórias. O corpo. Mas é muito importante. Não estou tirando a importância aqui. Inclusive, estou dando a devida importância. É muito importante. Os médicos, todos aqueles que trazem, vá no médico, faça seus exames. Escutem os médicos. Avaliem mais opções também, né? Porque às vezes a gente vai ficar em dúvida. Os médicos também têm que ter a humildade de poder. Seu paciente não é só seu paciente, ele pode ser o paciente, ele precisa ser tratado. Então, mas esse corpo que está sendo tratado pelos médicos, ele vai desencarnar, ele vai voltar para a Terra. Jesus vem para tratar o espírito, que é imortal, não morre, não tem fim. Então, ele vem fazer com que a gente se aproxime da lei de Deus. E aí no Livro dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma fala, não, é no Livro dos Espíritos mesmo, fala assim, o espírito tem mais infelicidade quanto mais distante está da lei de Deus. Então, Jesus vem para fazer a gente ser feliz, a gente voltar, para a gente poder encontrar a lei de Deus. Não, a gente voltar não, a gente encontrar a lei de Deus, né? Porque o processo do espírito é ganhar consciência pela lei de Deus. Então a gente está aí caminhando, está vivendo, para poder ganhar essa consciência aos pouquinhos. Mas a gente precisa fazer para ganhar a consciência. Não adianta nada eu saber no intelectual e não executar no sentimento e na ação. Porque é assim que funciona. Às vezes eu consigo pensar muito bem, tenho que ser caridoso, tenho que fazer o bem para o próximo, tenho que auxiliar o meu irmão. Mas na hora que aparece a oportunidade, eu desconecto o pensamento da minha ação. E aí não adianta. E aí essa fala é inclusive para mim, que estou aqui falando. E, geralmente, quem está falando carrega uma responsabilidade a mais em relação ao que faz. Porque o que adianta falar aqui na frente? Trazer o conhecimento, trazer a leitura que fez, trazer tudo aquilo que observou e tá no seu dia a dia xingando pessoas, desfazendo de outras pessoas, não observando o irmão, sendo indiferente à vida. Então, que a gente consiga manter a nossa coerência com o Cristo. E aceitar também os diagnósticos que ele traz pra gente, né? Às vezes eu vou descobrir que o que me movimenta é a cobiça. E eu vou precisar desarticular isso para tirar isso do centro do meu senso, do meu dever, da minha vontade. E aí Jesus tem lá como é que desarticula. Ele conversa com o jovem rico de uma forma muito interessante, né? Vai, dá aos outros e pega sua cruz e segue. Ele determina, olha, compartilhe, faça com que isso que te movimente todo mundo. Então, é fazer daquele vício, ela se tornar uma virtude. Como que a gente faz isso? Aí tem lá, amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, todo o teu sentimento. E quantas horas aí, só pra mim não ficar perdido? Já deu. Já deu? Não, porque se deixar eu vou falando. Aí, quê? Já não deixou, Então, pra gente pensar em Jesus como esse médico que vem diagnosticar, ajudar a gente a diagnosticar e ajudar a gente a pegar a receita do que a gente precisa fazer. E era isso que a gente vai trazer hoje. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E até a próxima.